Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia estarmos na casa dele. Glória a Deus por esse outubro profético sobre as nossas vidas, né? Eu creio que muito o Senhor tem a falar sobre todos os pregadores que vão subir aqui, né? Até os que não são, que sou eu e Jesus vai usar em nome de Jesus, né? Porque Deus faz e Ele usa quem Ele quer. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, a partir do 10. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Vamos fazer a leitura dessa parte que diz assim. Glória a Deus. Eu vou ler para não tomar tempo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Quando a pastora mandou mensagem direcionando essa oportunidade, em cima dessa campanha, debaixo dessa palavra, e eu comecei a falar com Deus, porque a palavra do Senhor, ela tem muitas versões e muitas revelações que nos traz para o ambiente da oração, que nos traz uma experiência com Deus referente oração. E eu falando com Deus, comecei ali a meditar sobre esta palavra, sobre todos esses dias que eu tenho estudado. O Senhor falou muito comigo nessa palavra. E eu creio que essa palavra tem uma direção, um endereço ao seu coração. E eu creio que o Senhor não te trouxe também aqui em vão. E que se você está aqui na casa dele no dia de hoje, é porque ele tem uma palavra para liberar o seu coração e a sua vida. E eu comecei a falar com Deus. Essa passagem é muito conhecida. Daniel, por tudo que o Senhor ali introduziu ele no ambiente da oração e por todas as ferramentas que foram liberadas sobre a vida dele. Só que antes aqui dessa parte que a gente fez a leitura do capítulo 6, que Deus ali, ele vem ao encontro de Daniel, que ele vai ele 3 vezes ao dia, ele se colocava no ambiente de oração. Eu comecei a falar, Senhor, mas onde começou tudo isso? Porque no capítulo 1 de Daniel, vem começando a explicar para a gente poder entender mais sobre como entrar no ambiente de oração, como guerrear e como saber orar. Porque o Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a pedir. E eu falei assim, meu Deus, é muito profundo porque o Senhor me trouxe tanta coisa que eu falei, Jesus, me dá graça para saber direcionar para a igreja tudo que o Senhor tem a falar. E aqui Daniel, ele estava, essa parte que nós fizemos a leitura, ele estava debaixo de um decreto. Havia sido colocado um decreto ali, na qual quem não se prostrasse, né, seria lançado na cova de leões. Só que antes desse decreto do capítulo 6, Daniel já tinha passado por outros decretos. E é onde eu quero estar passando para a igreja. No capítulo 1 de Daniel, a palavra do Senhor começa a dizer sobre quando Nabucodonosor invade aquela cidade. Quando Nabucodonosor invade aquela cidade e sitiou. A palavra do Senhor vem dizer que sitiou, ou seja, já estavam cercando para roubar aquela cidade, para pegar aquele povo. E quando eu comecei a meditar nesse capítulo 1, o Senhor começou a falar para mim, aqui começa o início de treinamento de Daniel. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Toda batalha que eu e você vai enfrentar vai ter um preparo e um treinamento para mim e para a tua vida.
E ainda assim nós nunca vamos estar preparados, mas Ele está te preparando para algo que vai acontecer lá na frente. Então, antes de Daniel, no capítulo 6, ele está ali orando 3 vezes ao dia. E sobre debaixo de mais um decreto, Daniel passou por um treinamento antes. E aqui, quando Nabucodonosor toma aquela cidade, ali é direcionado para Aspenaz, que era o chefe ali dos oficiais da corte, que eles separassem alguns jovens. E sobre essa palavra também o Senhor já começou a falar no meu coração. Porque a palavra do Senhor, em todas as passagens, a maioria das passagens, todas as pessoas que Ele levantou, não eram já pessoas que já eram experientes, pessoas que já eram mais velhas. Não, Ele trazia ali jovens, mas dispostos a obedecer. E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Não importa o quadro que você se encontra, o cargo que você leva, a unção que foi derramada, mas honra aquilo que Deus te deu. Que foi a oportunidade de servir ali, independente de qualquer coisa. E aqui eu comecei a falar com o Senhor. Porque quando ali vem falar de sitiou, vem falar o ato de cercar. Ele cercou aquele local. E o Senhor começou a falar para mim, quantas vezes o inimigo quer nos cercar? Para nos tirar do posicionamento. Para nos tirar de onde Ele nos colocou. Ali ele estava ali, Daniel pertence à tribo de Judá, estava ali com o povo. E o que aconteceu? Veio um rei para querer saquear, para querer roubar aquele povo. Mas Daniel não se deixou levar, independente do ambiente que ele estava inserido. E aqui vem dizer que, debaixo de toda dessa situação que aconteceu, ali o rei dá uma ordem àquele povo. Fala para Aspenaz separar aqueles jovens para estar servindo o rei. Ou seja, Daniel estaria entrando num ambiente de idolatria, uma cidade de pagões. E o que acontece? Aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 5, o rei Nabucodonosor direciona algo para Aspenaz e fala assim: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. E o Senhor começou a falar comigo algo aqui nessa parte de 3 anos. E eu frisei ainda esses 3 anos. Eu coloquei, o início de treinamento de Daniel começou aqui no capítulo 1. E o treinamento, o tempo de preparo para ele. Para aquilo que não que ele pediu, mas para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E quantas vezes eu e você se prepara para aquilo que nós queremos? O Senhor te chama essa noite, se prepara para aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Porque não importa o tempo, aqui com Daniel foram 3 anos de preparo. Mas o Senhor estava preparando para aquilo que ele não estava vendo, mas para aquilo que o Senhor tinha a fazer sobre a vida dele. Porque o nosso Deus, Ele trabalha dessa forma. Ele não precisa de cenários nem situações favoráveis. Quando Ele quer fazer, Ele quer te usar, Ele te prepara. E o treinamento muitas vezes é doloroso. Mas aqui o Senhor vai nos ensinar embaixo dessa palavra de Daniel que vale a pena orar, porque tem resposta de Deus. Amém? Então aqui a palavra do Senhor vem dizer que embaixo desse decreto, o que Daniel fez quando ouviu isso? Ele ali, nós sabemos que todos esses reis, essa cidade, era tudo feito coisas consagradas a outros deuses. Então eram alimentos que não era consagrado a Deus. Eram alimentos que ali eles estariam se contaminando com coisas de idolatria. Então o que o capítulo 1, no versículo 8 vem dizer que Daniel fez na hora? Daniel, contudo, decidiu se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel ali teve um ato de fé. E disse ali no versículo 8, fala com Aspenaz e fala assim: olha, eu não posso participar desse prato. Esse preparo aí, que vocês estão dando durante 3 anos, eu não posso participar disso. E ali, o que a palavra do Senhor vem dizer? Que no versículo 9, diz assim: olha já o agir de Deus na sequência quando existe um servo posicionado. Porque Daniel, no momento ali que teve esse prato, que foi
oferecido para ele, e muitas vezes não é diferente na minha e na tua vida. O inimigo, ele vem com pratos. E se eu e você não estiver com discernimento e sabedoria do alto dos céus, a gente acaba comendo alimentos que não nos fazem bem. E isso cabe também na nossa vida espiritual, ao que nós temos ouvido e como a gente tem orado. Outubro profético, debaixo de uma palavra de oração. E Daniel vem nos ensinar que ele foi um homem de oração. E sobretudo, ele obedecia, ele tinha reverência a Deus, a quem ele servia, independente do cenário, do local onde ele estava. E aqui vem dizer, no versículo 9, no versículo 9, Deus responde: Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quem foi que fez? Quem vai fazer por nós? Não se esqueça disso. Vai ser Ele. E aqui, na mesma hora, a palavra do Senhor vai dizer no versículo, dando continuidade no versículo 9, vem dizer que ele teve medo. Ou ele teve medo de que ele viesse ali desobedecer uma ordem do seu rei Nabucodonosor. Só que, sobretudo, quem tinha dado a ordem não veio da terra, veio de cima. E se foi Deus que ordenou, está falado sobre as nossas vidas. E aqui assim acontece. Daniel fala assim, para ele estar se alimentando ali durante 10 dias. Ele fala: peço que façam experiências com servos durante 10 dias. Nós não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E aqui eu comecei a meditar nessa palavra. Porque Daniel toma um posicionamento que vai atrair os olhos de Deus através da sua fé. Porque ele decide, ele fala: eu não vou me alimentar desse tipo de comida. Ele confiou sabendo que aquele que alimenta o corpo e a alma é capaz de fazer todas as coisas e intervir nessa situação. E aqui, eles já estavam numa cidade que não pertenciam a eles. Eles já estavam ali, aqueles jovens que estavam ali sujeitos a passar por qualquer tipo de coisa, que eles estavam debaixo de uma cidade de idolatria, na qual um rei era ali levantado, e eles tinham que obedecer tudo que ali eles estavam prostos. Porém, Daniel era um homem diferente. Daniel carregava algo diferente com ele. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que Aspenaz fala: tudo bem, você não vai participar desse treinamento com o alimento do rei, então tudo bem, nós vamos fazer esse teste de 10 dias. E aqui a palavra do Senhor dizer, não só Daniel que foi pego, né? Quando o rei manda selecionar alguns jovens, eu vou citar eles porque nós vamos entrar rapidamente também neles, que nós sabemos que é Ananias, Misael e Azarias, que depois colocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses jovens também estavam ali e entraram também debaixo da obediência junto com Daniel. E o que acontece? A palavra do Senhor vem dizer que passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Glória a Deus. E a palavra vem dizer que Deus, ele vem mais uma vez ali e surpreende aquele povo. E eu comecei a falar assim: Senhor, as coisas da terra, as coisas do céu, muitas vezes é loucura, realmente, para as da terra. Porque eu imagine só aquele chefe falando assim: mas gente, onde esse jovem quer parar? Todas as comidas ali, que tem tudo que eles precisam para ficar bonitos, para estar todos ali para se apresentar para o rei, eles decidem se alimentar de vegetais. Eles decidem simplesmente acreditar. E aqui o Senhor começou a falar no meu coração: você não vai se perder com os manjares dessa terra. O inimigo não vai tirar o foco da oração que o Senhor já direcionou para a tua vida. Porque é uma guerra. Nós estamos debaixo de uma palavra que não vai nos confrontar e não vai nos trazer guerra dentro de nós. Porque orar não é fácil. Orar não é fácil. Porque uma coisa é nós orarmos quando está tudo bem. Mas sabe que quando você está orando, você já entra em batalha espiritual. E nós estamos numa campanha debaixo de uma palavra de batalha espiritual. E eu peguei um caderno, que é esse caderno que nós ganhamos em um dos seminários que foi feito aqui. E está escrito: Seminário de Batalha Espiritual. E eu vi o título, eu falei: meu Deus, eu estou numa batalha espiritual mesmo aqui.
E eu comecei a falar, Senhor, me dá graça. Porque você começa a ler a palavra e o Senhor começa a falar tanto com você. E você vai ver na necessidade que nós temos de aplicar a palavra sobre as nossas vidas. E Daniel, sobre essa palavra, vem nos ensinar o poder de uma oração de um justo. Porque Jesus, ele fala que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. E aqui Daniel era um homem que moveu os céus, não só ele, mas quem estava com ele através da oração dele. E aqui, continuando, depois dessa direção que ele fez, que não se contaminar ali, a palavra do Senhor vem dizer que o Senhor, ele tinha entregue ali para aqueles jovens, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, que Deus deu a esses 4 jovens sabedoria e inteligência. Porque Deus vai derramar sobre a minha e a tua vida sabedoria e inteligência. Para saber pedir, saber orar e ter discernimento para discernir quando é de Deus e quando não é. Saber que prato que nós temos que se alimentar e que prato que a gente tem que se rejeitar. Que a gente tem que rejeitar. E aqui eu comecei a falar com o Senhor. Porque aqui o Senhor vem dizer que Ele deu sabedoria e inteligência àqueles jovens. E aqui o Senhor, Ele além de entregar sabedoria e inteligência aos jovens, a palavra do Senhor vem dizer que para Daniel, além disso, Ele deu visões para interpretar sonhos. Presta atenção. Lá no capítulo 6 que nós fizemos a leitura, Daniel, ele estava debaixo de um decreto que ele decidiu orar. A primeira coisa que quando liberaram, falaram assim, não é mais para se prostrar, não é para orar. Ele entrou no quarto e já começou a orar. Voltando aqui, só para vocês ficarem atentos ao que o Senhor está falando para mim e para a tua vida. E aqui vem dizer que o Senhor, Ele deu a Daniel visões para interpretações. E aqui no começo, eu creio que muitas vezes, o Senhor falando comigo, muitas vezes o Senhor te entrega e me entrega dons, chaves, e a gente não entende às vezes. Às vezes Deus fala assim, Deus vai te fazer uma pregadora, Deus vai te fazer uma levita, Deus vai te fazer uma mulher de oração, Deus vai te fazer uma mulher de intercessão. E você fala, mas como, gente? Eu nem oro direito, eu nem sei pregar, eu nem sei cantar, eu nem tenho voz, mas Deus fala, eu vou te dar. E por que Deus fala isso? Aqui quando o Senhor fala que vai entregar para Daniel, o Senhor falou algo no meu coração que eu quero falar para a igreja, que é para mim e para você essa palavra. E Ele falou assim, filha, guarda e cuida dos dons que eu te dei. Guarda e cuida dos dons que eu te dei. Às vezes a gente cuida de tanta coisa, mas não cuida do que o Senhor nos entregou. Às vezes a gente tem zelo por tanta coisa, com roupa, com carro, com tudo, mas não cuidamos daquilo que o Senhor entregou. Se é a fé que Ele te entregou, fortalece e alimenta essa fé todos os dias. Se é o dom de profetizar, profetiza e cuida desse dom. Se é o dom de pregar, então prega, lê a palavra e prega o evangelho do Senhor. Não sei qual é o dom, mas o Senhor, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Cada pessoa que está sentada nessa cadeira, o Senhor fala assim, eu tenho algo para te entregar. E se eu já te entreguei, cuida daquilo que eu te entreguei. E aqui Ele entregou para Daniel isso. Ele fala que entregou. Por quê? Lá na frente Daniel vai entender. Talvez eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, talvez ele nem entendeu, mas aceitou. E o Senhor quer que eu e você venha para um ambiente da aceitação das coisas do Senhor. Porque muitas vezes nós entramos em confronto com nós mesmos sobre aquilo que foi Deus que derramou sobre a nossa vida. Se foi Ele que liberou, quem é nós para contender com a vontade dEle? Então muitas vezes nós precisamos aprender a aceitar o que o Senhor já liberou sobre a minha e a tua vida. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que Nabucodonosor, no capítulo 2, ele vem ter um sonho. E ali no segundo ano de seu reinado, ele teve um sonho. No segundo ano. E quantos anos era de preparo? 3. E ali a palavra do Senhor vem dizer que ele chama, porque naquela época, né, era de costume deles, nos tempos antigos, de chamar esses adivinha, né, para interpretar, para comunicar a vontade dos deuses deles, né? Para consultar ali os deuses dele, através do espírito de adivinhação que existia ali naquela cidade. Só que ele fala assim, ele chama os astróglofos, é tanta palavra difícil que eu não sei nem falar, gente, mas vamos lá.
Vocês falam difícil aí, né? Vamos lá. Ele chama ali todo mundo ali, né? E chama para poder discernir ali aquele sonho. Ele chama os servos e fala, eu quero que vocês interpretem esse sonho. Só que ele toma uma decisão. Ele fala assim, eu não vou falar qual que é o sonho, mas vocês vão ter que falar. O que foi que eu sonhei e esse sonho está me atormentando. Então vocês estão aqui para me servir. Se virem, eu não quero nem saber. Resumindo, foi bem isso que esse rei quis dizer. Só que aqui, a palavra do Senhor vem dizer que ninguém conseguiu. E ali eles vêm falar assim, Senhor rei, o que você está me pedindo? Eu vou até fazer a leitura aqui, que é muito forte o que eles falam. Eles respondem ao rei assim, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Porque nenhum rei, por maior e poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. A nenhum mago, a um encantador, a qualquer um que seja. E aqui o Senhor fala para mim e para você. Tem coisas que só cabe ao nosso Deus saber. E aqui ele fala isso, só que no capítulo 2, no versículo 4, quando ele chama ali, aquele povo ali, e ninguém sabe decifrar o sonho, o rei, ele estabelece um decreto. E aqui a palavra assim vem dizer, o primeiro decreto que foi estabelecido na vida que envolvia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui vem dizer o quê? Que Arioque, que era um dos comandantes lá do guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quem estava incluso dos sábios da Babilônia? Daniel e os seus irmãos. Então, o que acontece aqui? A palavra do Senhor diz que quando Daniel se dirigiu a ele, com sabedoria e bom senso, ele perguntou, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Porque o decreto foi, vai morrer todos eles, como se ele falasse, eu vou contratar tudo gente nova. Esse povo não sabe de nada, não consegue revelar meu sonho, então eu vou contratar gente que tenha capacidade. Só que o Senhor começou a falar para mim, eu ainda mudo decreto na vida de crente. Eu ainda mudo decreto na vida de quem ora. Eu ainda mudo história. Eu ainda mudo cenário. Eu ainda mudo condições. Eu ainda dou para quem não tem e faço quem tem fazer para quem não tem. Mas Ele ainda faz, porque Ele ainda é Deus. Você crê nessa palavra que Ele vai fazer sobre a minha e a tua vida. E aqui na palavra do Senhor vem dizer, deixa eu correr, meu Deus do céu, até chegar no 6, mas vamos lá, Jesus vai nos ajudar. Aí aqui, Daniel, ele fala ali, voltou para casa, na mesma hora ele fala assim, o versículo 17 do capítulo 2 diz assim, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, assim, mais uma vez, Daniel, assim que teve um decreto, Daniel ele já corre para o ambiente da oração. Ele já corre ali e convoca os velhos de guerra. Fala, olha aqui, lançaram um decreto, nós vamos morrer, mas nosso Deus pode mudar essa história ainda. É como se o médico falasse assim, você tem tanto tempo de vida. Olha, essa porta já está fechada. Porque eu creio que até se o teu patrão falar, você está demitido, já que a carteira de Deus fala, muda esse decreto aí, vai contratar de novo. Vai contratar, vai pagar os direitos e vai dar honrar, mas novamente Deus faz. Porque Ele faz o que Ele quer e o que lhe apraz. E aqui foi assim feito. Daniel, ele fala ali, voltou para casa, contou o problema para Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu ali que ele rogassem a Deus. Ou seja, ele já entrou num campo de oração. Ele já entrou ali no campo de oração e começou ali a pedir para Deus. Mas qual foi o dom que Deus tinha derramado para Daniel? Interpretação de sonho. Qual que era o decreto que tinha sido estabelecido? Se ninguém revelasse o sonho, um decreto de morte. Isso que Deus te deu, não só vai te favorecer, mas vai favorecer outras vidas. Aquilo que Deus tinha entregue para Daniel não ia salvar só a vida dele e dos irmãos dele.
ali se estendia. Aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, não se cabe só para mim e para você, se estende. Aquilo que Deus tem é tão grande, que nós não podemos ser individualista e pensar que é só sobre nós. Nunca foi, é sobre Ele. Ele vai fazer e quer manifestar o poder dEle e a glória dEle sobre as nossas vidas. E aqui vem dizer que sobre o primeiro decreto, Daniel já se posiciona. E ali embaixo desse posicionamento, Arioque, que era o comandante lá do rei, que já se preparava para matar todos aqueles, Daniel começa a oração. E a oração sincera e assertiva atrai a presença de Deus. A oração que eu e você faz sincera e assertiva atrai a presença de Deus. Só que muitas vezes a gente quer orar e quer a resposta na hora. Só que Deus fala assim, continua alimentando através da oração. Continua se alimentando através da oração, porque independente do decreto que foi estabelecido na tua vida, eu ainda mudo o decreto, porque Deus ainda Ele faz. E aqui na palavra do Senhor vem dizer que Daniel ali começa a orar. E o que Deus fala? Deus concede a interpretação a Daniel. E no capítulo 2, ainda no versículo 29, Deus permite que o rei Nabucodonosor, permite a ele que o sonho fosse revelado. E aqui essa parte me chamou muita atenção, porque Nabucodonosor era um homem que ele não tinha reverência ao nosso Deus. Ele se sentia um Deus na terra. Só que é interessante que nesses capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Daniel, a palavra vem dizer, e aqui nós vemos uma intervenção divina por uma vida chamada de um homem Nabucodonosor. Porque ali Deus podia muito bem deixar ele atormentado sobre aquilo que estava para acontecer, sobre o reinado dele. Porque foi isso um sonho que perturbou ele. Daniel ali trouxe a revelação através do Espírito de Deus que revelou a ele. E sobre esse dom que Deus derramou, ele salvou não só a vida dele, como dos irmãos dele ali, todo aquele povo. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele honrou ali a vida de Daniel. E Daniel interpreta o sonho. E o que aconteceu? Ele caiu nas graças de Nabucodonosor. Nabucodonosor reconhece. Ele fala, não há homem na terra que sirva um Deus tão grande, capaz de discernir tamanha coisa como você. Aqui já começa a palavra que o Senhor vem dizer, que toda língua confessará, e que todo joelho se dobrará. Porque quer ou não, Satanás ele veio por um caminho, e por 7 ele vai voltar sobre a minha tua vida. Porque independente do que está sendo tramado para mim e para a tua vida, a tua oração vai mudar o decreto do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vem dizer, e aqui a palavra do Senhor vem dizer que de um jovem ali, que estava ali para servir naquele ambiente de idolatria, Deus ele faz o tornar o governador ali de Nabucodonosor. Então eu comecei a falar com Deus. E eu falei, Senhor, quando o Senhor quer fazer, não importa o currículo, não importa como a gente fala, não importa o que as pessoas pensam, Ele faz. Em nós, através de nós e para alcançar algo também. Porque o projeto do Senhor, é como eu já falei, ele não cabe somente a mim e você. Ele se estende, Ele quer nos usar realmente como uma tocha acesa nessa terra. Porque o Senhor falava, tem muita tocha que está apagada. Aí você pode falar assim, não, mas essa tocha não sou eu. Tocha é a pastora Carla que prega, a pastora Jo. Não, gente, é eu e você. A palavra do Senhor vem falar que se estende. Porque aqui o Senhor ele teve uma intervenção, dando uma oportunidade a Nabucodonosor reconhecer a soberania de Deus sobre aquela terra. Que ele só era próspero, ele só era ali abençoado porque Deus permitiu. A palavra do Senhor vem dizer, se vocês, eu não vou entrar muito nessa parte, porque já vai dar 9h40, mas a palavra do Senhor vem dizer que ali Nabucodonosor, ele só prosperou, só enriqueceu porque Deus permitiu. E olha como é interessante, ele não servia a Deus, mas por causa de um projeto que Deus tinha através da vida de um jovem, ele permitiu que a bênção fosse estendida para ele. Você entende que onde você e eu pisar a planta dos nossos pés da cabeça, o ambiente tem que ser transformado, o lugar tem que ser transformado, e o Satanás tem que bater de retirada, tem que reconhecer que Deus é na minha e na tua vida, porque é dessa forma que Deus faz. Aleluia.
E aqui, no 46, a palavra do Senhor, só para não ficar nas minhas palavras, vem dizer que o rei Nabucodonosor caiu prostrado. E ele deu honra ali para a vida de Daniel. E ele fala, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses. E para um rei reconhecer que existe um Deus acima dele, ele tem que estar bem, vem cá, como é que é a palavra? Bem cá a guarda dele, bem baixa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes pessoas, ser humano, tem ali um patente, ali um cargo elevado, e muita gente se deixou tomar pela arrogância, pelo ego, pelo orgulho, porque eu sei, porque eu faço, porque eu posso. Só que aqui Deus vem mostrar na palavra dele que não é bem assim, que ele abate e exalta quem ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele faz, porque ele é Deus. E tudo isso porque um jovem se colocou na brecha para orar. Porque quando saiu o primeiro decreto, a palavra do Senhor vem dizer, conforme a gente vai discorrer aqui, vários decretos foram feitos. E sobre todos os decretos, Daniel ele se colocava na brecha para a oração. Então a tua oração vai mudar o cenário da tua vida. Não é a oração de alguém, é a tua oração. Quando nós cremos que nós temos acesso livre a falar com o Senhor, e que a oração nada mais é que a intimidade com Ele, de falar com Ele, de expressar, porque às vezes realmente faltam-nos palavras. Eu comecei ali, esses dias aí, meditar nessa palavra, quando eu estava lavando louça, quando eu estava fazendo as coisas, e começou a passar uma pequena retrospectiva de algumas coisas que o Senhor, através do Espírito Santo, interviu na minha vida, em muitas áreas. E ali também, não só que eu não canso de falar, o meu marido está ali, que foi algo que Deus ele fez na minha vida, no meu casamento, dentro da minha casa. E eu falei, Senhor, hoje eu estou aqui com Ele. É muito bom e até mais fácil orar. Como foi falado no encontro de casais, o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Então hoje não é só eu que estou orando, é eu e Ele, é minha casa. Porque por muitas vezes eu subi no altar do Senhor, eu louvei aquele louvor, restaurou minha casa, restaurou tudo. E eu não estava com a minha vida restaurada. Minha casa ainda não estava restaurada. Mas existia uma palavra liberada sobre a minha casa. E aqui eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, às vezes é difícil orar. Porque muitas vezes, quando eu estava servindo, muitas vezes já aconteceu com vocês, eu vinha para o culto e às vezes me faltava a palavra para orar por ele, ou para qualquer outra situação. E eu falava, Senhor, eu sei que a oração muda qualquer sentença e decreto. E que aquilo que está ligado nos céus é ligado na terra. Mas eu estou sem força para orar. E muitas vezes eu e você está assim, sem força para orar. Não sabe como orar e como falar e como pedir. Porque o cenário, nós estamos ali debaixo de uma atmosfera tão pesada. É tanta coisa que vem nos acometendo, que a gente fala, Senhor, eu não consigo orar. Só que a ferramenta do crente tem que ser a oração. Daniel, ele venceu e conseguiu debaixo de oração. E aqui, na palavra do Senhor vem dizer, que no capítulo 4, Nabucodonosor vem ter outro sonho. Ele vem ter mais um sonho. E ali, eu comecei a meditar mais uma vez. Porque mais uma vez, ou melhor, no capítulo 3, versículo 29... Voltando aqui, peraí. No versículo 29, que nós estamos fazendo a leitura do capítulo 3, quando a imagem de ouro é levantada, e ali, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele pega e faz um ato também de oração e de posicionamento. Nós vimos que no capítulo 1, eles foram tirados daquela cidade. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho, e através dessa interpretação, ele livra ali, não só a vida dele, mas dos irmãos dele. No capítulo 3, mais uma vez o inimigo levanta um decreto. E coloca ali, para aqueles que não se prostrar e não adorar, imediatamente seria tirado numa fornalha. E aqui aquele jovem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que no caso, que era Ananias, Misael e Azarias, é uns nomes tão difíceis que eu tenho que ficar lendo toda hora, senão é mesmo. E ali, eles pegam e fazem o quê? Quando ele estava debaixo ali, quando o rei fala assim, olha, fiz uma imagem aqui, ou seja, a idolatria estava rasgando, o eu ainda estava ali sobre a vida de Nabucodonosor.
Deus já tinha intervido, já tinha feito, ele reconheceu a grandeza de Deus, mas mesmo assim o eu dele não tinha baixado a guarda dele. E ele ali levanta uma estátua de ouro e fala que aquele povo tinha que adorar o rei. Só que existiam três jovens dispostos a morrer para não adorar outros deuses. Eles estavam dispostos. E o Senhor começou a falar no meu coração, até que nível, até que grau você me serve e você está disposta a me servir? Enquanto eu e você estamos aqui de pé, por mais que nós temos as nossas guerras, o Senhor até aqui tem nos sustentado. Mas será que se nosso telefone tocar e nós estivermos debaixo de um decreto, nós vamos conseguir ter a convicção e a firmeza e a autoridade que esses três jovens tiveram aqui? Porque aqui eles vêm dizer o quê? Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele fala assim, que não te deu, vão ali naquela rodinha e fala assim, ó, existe três jovens que não decidiram adorar a imagem de ouro. E o rei fica furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer para minha adoração? E aí ele fala, pois agora vocês serão lançados ali na fornalha. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu assim para o rei. Olha essa resposta de ousadia que o Senhor quer derramar na minha e na tua vida. Porque o Senhor falava desse jeito, eu quero dar ousadia para você saber lidar quando o inimigo quer entrar no teu território. Quando ele quer roubar o teu culto, quando ele quer roubar a tua paz, quando ele quer minar os seus pensamentos, quando ele quer fazer com que você se sentir ali inferior, o Senhor fala, eu quero te dar estratégia essa noite. E aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego responde assim, ô Nabucodonosor, nós não precisamos defender, referente a isso que você está falando aí. O nosso Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Aqui aqueles três jovens, eles falam no versículo 17 isso. Só que no 18, que é muito interessante para a nossa vida, ele fala, a palavra do Senhor vem dizer, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que mandar, qualquer imagem sequer. E eu falei, meu Deus, a ousadia desses três jovens começou a chamar a minha atenção. Porque quantas vezes eu, Elaine, fui covarde. Quantas vezes eu e você se acovardou a dar um passo para frente daquilo que Deus tinha colocado sobre a nossa vida. E o Senhor, quando Ele fala que Ele quer dar autoridade, quando Ele disse aos discípulos que eles estariam ali, que fariam obras maiores que a dele, Ele declarou, Ele profetizou e está declarado, o Senhor Jesus que falou. Ele já derramou uma unção sobre a minha e a tua vida. Jesus, Ele já morreu para que eu e você estivesse aqui. Só que aqui na vida desses três jovens, eles estavam ali, também mais uma vez, debaixo de um decreto de morte. Só que eles não se prostam. E os três homens, ali esses três jovens, o rei já ordena que lançasse ali na fornalha. E aqui a palavra do Senhor veio dizer que aqueles dois soldados, seguranças que estavam ali, quando foi lançar eles, só de eles chegarem perto, eles morreram na hora. E aqui o Senhor começou a falar comigo do cuidado que Ele tem com a nossa vida. É como se o inimigo, ele pressiona, mas ele não aguenta a pressão. Ele pode até estar pensando que está conosco, que está nos dominando, que está nos levando. Mas existe um limite que Deus dá. E essa noite o Senhor quer dar um basta e um limite sobre aquilo que tem aprisionado a minha mente e a sua. Sobre aquilo que tem impedido que nós avançamos e desse mais um passo. Aqui o Senhor permitiu que aqueles dois homens fossem mortos. Mas sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego não acontecesse nada sobre aquela fornalha. E ainda sobretudo o rei quando fala, mas nós nos lançamos três, no capítulo 3, 24, mas fala, existe um quarto homem dentro daquela fornalha. E aqui o Senhor traz para mim e para você o cuidado que Ele tem, zelo com a minha e a tua vida. Porque eu comecei a meditar nessa passagem, eu falei, Senhor, o Senhor muitas vezes,
não nos livra da fornalha, mas passa conosco na fornalha. Não nos livra de ter um casamento debaixo de um jugo, mas Ele fala, esse jugo aí você vai carregar eu e você, porque você vai superar, você vai conseguir e vai testificar o que eu vou fazer sobre a tua vida. E aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles decidiram não se prostrar àquele rei, Jesus entra na causa. Eles vê ali um quarto homem naquela fornalha, e a palavra vem dizer que nem sequer um fio de cabelo queimou. Nada. E o Senhor fala para mim, para você, eu tenho cuidado de você. Eu tenho ouvido as suas orações. Porque, como a pastora liberou, e eu tinha até colocado aqui o versículo também. Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor é o fim das coisas, do que o começo. E aqui, às vezes, a gente está tão preocupado sobre o cenário que nós vivemos hoje, sobre o que foi estabelecido por homens na nossa vida. Porque nós temos, assim como o inimigo pode ter lançado uma palavra, um decreto sobre a minha e a tua vida, Deus também já lançou uma palavra. Só que muitas vezes a gente se apega em que palavra? Qual é a palavra que tem alimentado a minha e a tua alma? Qual é o decreto que tem se estabelecido no meu e no teu coração? Porque aqui, esse jovem vem nos ensinar sobre o ambiente da adoração, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que independente dos decretos que foram estabelecidos, todo esse percurso que eles tiveram lá, naquela cidade da Babilônia, eles decidiram sempre permanecer firmes no Senhor. E embaixo de mais um decreto, o que o Senhor faz? O Senhor livra. E mais uma vez, a palavra do Senhor vem dizer que Nabucodonosor, ele se mostra arrependido mais uma vez. Ele fala assim, grande é esse Deus. E ali ele mais uma vez se prostra. E às vezes, não acontece só com Nabucodonosor isso. Eu e você às vezes pecamos, Deus nos perdoa e nós voltamos a pecar a mesma coisa, ou não? Nós somos falhos. E a gente precisa tanto da misericórdia de Deus para nos alcançar essa noite. Porque se não é Ele, o que seria de nós? E no capítulo 10 de Daniel, vou ter que já fechar aqui. No capítulo 10 de Daniel diz assim, que Deus ele fala para Daniel. Coloca aí, por favor, capítulo 10, versículo 11. O Senhor, ele mais uma vez, ele diz assim, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Pode continuar, no 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus por essa palavra. Olha como a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Aqui nós fizemos a leitura do capítulo 10 de Daniel. Só que no capítulo 1, Daniel, já depois que ele foi ali tirado daquela cidade, do meio do povo dele, ele já começa ali, está posicionado debaixo de oração, ali para romper decretos que o rei estabeleceu. E é interessante que quando era estabelecido um decreto, estava decretado. O rei não podia voltar atrás daquilo que ele foi decretado. E assim como nós fizemos a palavra do capítulo 6, ali o que aconteceu? A palavra do Senhor vem dizer que ali, conforme Daniel, que tinha o Espírito de Deus com ele, as pessoas começaram a invejar Daniel. E tentaram uma arapuca ali para Daniel. Que é isso que o inimigo faz para mim e para você. Ele fala, eu vou pegar ela na curva. Porque ela pode estar indo mas eu sei o ponto fraco dela. É lá na casa dela, é com a mãe dela, é com o pai, é com a sogra, é com o sogro, é no serviço, é aquela gerente, é a supervisora, não sei o que é que tenta, mas o inimigo sabe as estratégias para tentar tirar nós do foco. Só que Deus, com a intervenção divina sobre a minha e tua vida nessa noite, Ele fala, mas eu dou a última palavra sobre a tua vida. Eu dou o último decreto sobre a tua vida. E aqui vem dizer, é como se independente do decreto, o Senhor fala assim, vai passar. Eu não sei o que está acontecendo. O Senhor, Ele sabe das guerras internas e externas que eu e você enfrenta.
mas ele vem com uma palavra de decreto de Deus, dos céus, e fala, vai passar. Porque tudo isso que eu e você está passando, ele fala, é tempo de preparo para aquilo que eu quero estabelecer sobre a vida de vocês. E aquilo que está sendo preparado, não tem nada melhor que aquilo que é preparado. O Senhor fala, para você viver o melhor dessa terra é necessário se preparar. E o Senhor, Ele está nos chamando debaixo de uma palavra profética de oração. Preparo com oração. Existe sim um tempo favorável para aqueles que estão esperando Deus. Existe sim portas abertas para aqueles que estão esperando em Deus. Existe sim provisão de Deus para aqueles que estão esperando em Deus. Existe sim decreto que Deus vai mudar na tua casa e na minha vida, na minha casa, sobre aqueles que estão esperando em Deus. Existe sim ainda um Deus que Ele não rejeita um coração aquebrantado. Existe sim um Deus que Ele fala que por causa de uma palavra minha e sua, que foi liberada sobre essa terra seca, sobre esse mundo pecaminoso, que Ele ainda faz e obedece e responde oração de crente servo que serve a Ele. Ele ainda faz, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Independente das guerras que estão acontecendo ao nosso redor, independente do que foi nos assolado, da cilada que Satanás armou para mim e para você, o Senhor fala assim, deixa as preocupações de lado e coloca no ambiente da gratidão, volta o teu coração para mim. Eu quero responder a tua oração. Eu quero fazer das tuas palavras uma liberação que é ligada nos céus e na terra. Mas Ele fala para mim e para você, vem para o ambiente da dependência de Deus. Porque ali esses 4 jovens, eles estavam numa terra desconhecida, mas eles falam, eu dependo de Deus. Eles estavam ali debaixo de um rei, mas eles falam, eu dependo de Deus. Aqui a palavra do Senhor vem nos ensinar por várias vezes, assim também como foi feito esse decreto, que Daniel ele foi lançado ali na cova de leões, desse reinado do rei Ciro. O que acontece? Ele bota o leão para dormir. Mas no dia seguinte, o mesmo rei que já tinha reconhecido a grandeza de Deus, ele mesmo liberou uma palavra antes de Daniel entrar naquela cova. Eu sei que o teu Deus vai te livrar, Daniel. Porque a palavra do Senhor vem dizer que o rei, ele não queria que fizesse esse decreto. E muitas vezes é assim, o inimigo está armando cilada para mim e para você. Só que se você e eu tiver como Daniel ali, prostrado no ambiente da oração, porque eu fiquei imaginando como Daniel ali foi lançado naquela cova, e falou, Senhor, agora é eu e tu aqui, esses leões. Só que quem governa animais, terra, céus e humano é o Senhor. Quem governa tudo é o Senhor. E qual que é o meu e o teu problema? É muitas vezes pensar que o controle está na minha e na tua mão. Porque vamos supor se Daniel falar assim, eu vou dar umas bicas nesses leões aqui para ver se eles vão ver. Não, imagine só, e muitas vezes nós fazemos assim. Nós queremos ajudar Deus. Confundir inimigo é uma coisa, que nem eu falo, Jesus, eu estou confundindo inimigo várias vezes hoje. Mas eu sei que a minha mão é limitada. Mas a de Deus não, Ele fala para mim e para você. E é esse ambiente de dependência, porque a palavra do Senhor vem dizer, aqui no capítulo 3, no versículo 29, existiu o primeiro decreto, só que foi de honra na vida de Daniel. E o Senhor, Ele fala para aqueles que estão orando, para aqueles que estão ali, jejuando, estão perseverando, mesmo na tua pouca força, porque a palavra do Senhor diz, vai nessa pouca força. Porque nem sempre você vai conseguir fazer uma oração de 10 minutos. Só que muitas vezes nós se comparamos às pessoas. Deus fala, não se compare, seja você. Se você não consegue orar 10, ora 2. Mas entrega o melhor para Deus com aquilo que Ele já te deu. Porque Daniel ali, ele tinha algo que foi entregue para ele. Ananias, Misael e Azarias também tinham algo que foi entregue a ele. Só que para Daniel, Deus concedeu o discernimento, a sabedoria dos sonhos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, um projeto através da vida de Daniel. E na minha, na tua vida não é diferente. Se Ele te entregou um algo, se você não consegue orar 10 minutos, ora 2. Se você não consegue falar palavras bonitas, fala do jeito que você está falando, mas fala do coração que Ele vai ouvir. Porque aqui a palavra do Senhor vem dizer que Ele ouviu as palavras de Daniel, desde a primeira vez. Você acha que eu e você, quando entra no quarto, ou quando a gente entra nesse ambiente de oração, na casa do Senhor, Ele não está ouvindo o que eu e você está falando? Por isso que a gente tem que vigiar o que a gente fala. Porque assim como Ele ouve a palavra de bênção, Ele está ouvindo também o que a gente fala de palavra de maldição. Inclusive até a Roberta, eu até lembrei quando eu estava
meditando nessa palavra, eu já às vezes fico zoando a amiga Roberta, né? De algumas coisas, a gente fala, não, amiga, calma, é brincadeira. Cuidado, viu? A palavra do Senhor fala em provérbios, tal. E eu falo, meu Deus, mas eu estou brincando. Mas cuidado, você está declarando, é a palavra. E isso começou a vir na minha mente, é verdade. Porque às vezes a gente vê algumas situações e fala, mas isso aí é você que conseguiu. Para mim, isso não é para mim. Você mesmo, nós mesmos se inferiorizamos daquilo que é Deus que vai dar. Porque Deus não é limitado, Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é extraordinário, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, sobre tudo, sobre todas as coisas. Então é esse ambiente que Deus Ele quer falar para mim e para você. Independente do decreto, a minha hora já foi. Independente do decreto que foi estabelecido na minha e na tua vida, Ele fala, não sai do ambiente da oração. Não sai do ambiente do posicionamento que eu já declarei e já coloquei sobre a tua vida. Porque é através da minha tua oração que Ele vai mudar decretos na minha tua vida. Não sobre o que nós somos, mas sobre o que Ele é e que nós estamos permitindo deixar Ele ser. Porque o Espírito Santo, Ele é educado. A palavra do Senhor diz que Ele fala, eis que estou à porta e bato. E a porta que Ele quer entrar nessa noite é no meu e no teu coração. Para que nós venhamos estar abertos, com os ouvidos atentos e sensíveis a saber o que Ele quer para nós e através de nós. Amém? Então que o Senhor Ele venha dar força àquele que está cansado. Que Ele venha dar socorro àquele que está pedindo. Que Ele venha responder a minha tua oração. E que a minha tua oração venha estar alinhada com o propósito dEle. Porque não é só orar, é oração alinhada com o propósito dEle. E que a vontade do Senhor venha a ser cumprida sobre a minha e a tua vida. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar a todos que se coloquem de pé. Convido para que venhamos adorar agora e glorificar e declarar esse louvor sobre a minha e a tua vida. Porque o Senhor, Ele fala para mim e para você, não desanime. Porque esses jovens tiveram ali uma oportunidade de desanimar. De falar, nós somos tirados ali da tribo de Judá, da nossa parentela, para vir para cá, quer saber? Vamos se entregar. Já está decretado, a gente já era, mas não, eles não desanimaram. E é como se eles falassem assim, isso vai passar. Vai passar porque aquele que decretou é maior que qualquer coisa. Então vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Fique à vontade para louvar. A tua adoração é para o Senhor. O fundo está solto. O fundo. Vocês soltaram o louvor junto com o fundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Continue em espírito sobre essa palavra que o Senhor liberou na minha e na tua vida. Leve ela como um alimento para a sua alma. Assim como ali Daniel se prostrou e falou, nós não vamos se alimentar desse tipo de coisa, mas nós vamos alimentar daquilo que Deus vai colocar sobre a nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor diz, vai passar. Isso vai passar porque não há mal que dure para sempre. Aleluias. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Você crê nisso? Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Ele te vê, Ele sonda. Você mal conseguia falar. Eu só ouvi o teu gemido. Mas Ele fala pra mim e pra você essa noite. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Olha o consolo dele chegando. Ele está enviando um consolo para nossa alma. Ele está enxugando a minha
tua lágrima. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Receba da parte do Senhor essa palavra que vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Todo jugo tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa, não permita. Dá uma autoridade para Satanás que ele já te deu e fala: você não vai mais dominar a minha mente. Você não vai lançar decreto sobre a minha vida. A solução para tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, confia nele. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar decreto essa noite. Aleluias. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele muda ainda. E Ele me mandou profetizar que Ele vai mudar. Ele vai mudar a rota da minha e na tua vida essa noite. Ele vai confundir o território do inimigo. Ele vai mudar cenário. Ele vai mudar coração. Aquele coração que está duro, que você fala não tem mais jeito. Ele fala: eu ainda sou o Deus dos deuses. Aleluia, Senhor, muda mesmo, Pai. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Recebe calma e paciência da parte do Senhor. Declare: vai passar. Eu sei que essa luta, ela tem um tempo certo para passar. A palavra do Senhor nos dá respaldo para dizer que todas as coisas há um tempo determinado. Eu creio, Senhor. Todo jugo, Pai, vem quebrando, Pai, sobre a vida dos teus, da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, sobre a minha vida. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, confia, faça como Daniel. Ele confiou, ele entregou e se prostrou. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.